Mais um jogo que é exclusivo do DAZN e mais uma vez o Fluminense está na Copa Sul-Americana. Que o modo Guardiola de Fernando... Não é mais Fernando Diniz, né? Hoje o pré-jogo vai ser bem diferente. Corinthians e Fluminense, quartas de final da Sul-Americana. Esse aqui é o pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e este daqui é o vídeo de pré-jogo entre Corinthians e Fluminense, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2019. Antes de mais nada, você tem que vir aqui embaixo e apertar o like e se inscrever no canal também. E claro, como eu sempre venho falando, o jogo hoje é às 9h30 da noite, eu sempre gosto de destacar o horário, 9h30 da noite, e o único jeito de você ver esta partida é indo na Arena Corinthians ou então assistindo no DAZN, que é o canal ali de streaming que vai transmitir exclusivamente o jogo pela Sul-Americana. Não tem Sport TV, não tem Fox Sport, ESPN, Premiere, Globo, nada disso não, só no DAZN. Mas se você não tem DAZN e quer saber os resultados do jogo, eu te recomendo isso aqui, ó, o OneFootball, aplicativo mais baixado em 180 países, aplicativo de futebol conhecidíssimo. E se você não puder assistir o jogo no DAZN, você abaixa aí o aplicativo, ativa o sininho ali pra receber as notificações do jogo. O jogo vai começar em 20 horas da hora que eu tô gravando isso daqui. E aí você recebe a notificação de gol quando começar o jogo, cartão amarelo, cartão vermelho. Eu normalmente te dou a dica pra você ativar esse lembrete. Só que, se você for assistir o jogo no DAZN, eu recomendo que não ative os lembretes de gol, porque aí você toma um spoiler, né? Porque você tá assistindo ali no DAZN, tem ali um pequeno delay de tempo, então eu recomendo que você não ative os lembretes para este jogo não, mas ativa para todos os outros, que isso é maneiro pra caramba. Não se esquece que o link tá aqui na descrição, você vem aqui embaixo e faz o download, beleza? Seguimos! Esse é mais um, na verdade, daqueles jogos em que eu falo que é o mais importante do ano. Na verdade, esse jogo contra o Corinthians hoje é o mais importante do ano até quinta que vem, que aí sim é mais importante ainda do que esse, porque é o jogo de volta no Maracanã. O Fluminense terá pela frente um rival indigesto no local indigesto, né? Fluminense e Corinthians lá na Arena Corinthians é um joguinho chato normalmente pro Fluminense, já que são 6 jogos lá desde a inauguração. O Fluminense venceu uma, empatou uma e perdeu 4 pro Corinthians lá dentro. Tem muito tricolor indo pra São Paulo, dessa vez eu infelizmente não vou conseguir estar, né? Estive lá em Minas contra o Cruzeiro, mas dessa vez ficou meio complicado pra mim e não estarei, mas tem bastante tricolor, várias caravanas, o Fluminense mesmo fez um pacote lá de translado do centro de São Paulo até Itaquera, enfim, muita gente do Fluminense e com certeza muita gente do Corinthians também. É um estádio que já está habitualmente com um público bom, dessa vez então deve estar praticamente lotada lá a Arena Corinthians. Ou seja, também será um ambiente complicado de jogar. E é claro, não tem como a gente fazer um pré-jogo, é o principal assunto desse vídeo de pré-jogo, da principal grande dúvida que ficou, né, depois da saída de Diniz, a chegada de Oswaldo de Oliveira, como que ficou o ambiente do Fluminense. A gente viu os jogadores dando várias palavras de apoio a Fernando Diniz, dizendo que estavam fechados com o técnico antes dele ser demitido, ou seja, ele tinha o grupo na mão e depois dessa demissão, será que foi abalado o grupo? Na minha opinião, eu acredito que para esse jogo não, até porque é um jogo que é grande por si só. Quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, um rival nacional do Fluminense, né? Um jogo grande, jogo que é importante que o jogador gosta de jogar. Então, nesse caso, acho que o abalo de Fernando Diniz não chega a atingir tanto o grupo assim não. Mas falando de bola em campo, que é o que importa mesmo, a escalação muda com a saída de Fernando Diniz, só que nem tanto como a gente esperava. É fato que 9 em cada 10 dentistas e 9 em cada 10 tricolores acreditavam que com a saída de Fernando Diniz e a chegada de qualquer outro treinador, ou até mesmo só com a ascensão de Marcão, né, que vai comandar hoje o time na beira do campo, vale lembrar, o Oswaldo de Oliveira ainda não está comandando o Fluminense, ele só vai ser apresentado na segunda-feira. Hoje quem vai estar lá é Marcão. Na verdade já seria Marcão, né, porque Fernando Diniz estava suspenso, um jogo da Sul-Americana e enfim, então já seria Marcão, mas pelo menos Diniz estaria treinando. Dessa vez não, Marcão treinou, Marcão definiu o time e Oswaldo de Oliveira só
fica à frente mesmo a partir de segunda. E a gente imaginava que com a saída de Fernando Diniz e uma ascensão ali de Marcão, ou até mesmo a chegada de um outro treinador, se fosse antes já assumindo para esse jogo, de que algumas coisas fossem sair, como por exemplo, a certeza que todo mundo tinha era, Daniel sai, né, porque ele estava ali cumprindo uma função para aquele esquema de Diniz. Sem jogar com aquele esquema, que é o que a gente imagina que vai acontecer, Daniel se torna um jogador bem pior do que as opções que a gente tem no banco. Outro que a gente tinha certeza também, Caio Henrique na lateral. Isso é invenção de Diniz, né, a gente pensava. E Mascarenhas vai entrar por ali, Caio Henrique puxa pro meio, Fluminense vai com um time mais fechado lá pra Arena Corinthians, nananina não. A única mudança entre os titulares do Fluminense que jogaram o jogo contra o CSA e os que devem entrar nessa quinta-feira contra o Corinthians tende a ser a saída de João Pedro, centroavante, para a entrada de Nenê. Apesar de Fernando Diniz ter testado na semana passada uma formação com Mascarenhas na lateral esquerda, Caio Henrique de volante e Marcos Paulo saindo do time, né, tentando ali meio que entrar num 4-4-2 com 4 jogadores no meio de campo, Marcão não levou essa ideia à frente não. A gente não sabe se já era a ideia de Diniz, né, entrar mais ofensivo contra o Corinthians, porém Marcão não levou essa ideia à frente e manteve o time que vinha jogando só com essa alteração para dar mais experiência ao time. Eu vou passar o time e depois eu comento, né, o provável time do Fluminense nessa quinta-feira contra o Corinthians. Muriel no gol, Igor Julião na lateral direita, Digão e Nino na zaga, Caio Henrique na lateral esquerda, Alan como volante, Daniel, Ganso, Nenê, Marcos Paulo e Johnny Gonzalez. Porém, você viu aí que tem a diferençazinha, né? Wellington Nem e Frazan podem ser titulares. No caso de Frazan, se Digão não estiver recuperado, lembrando que o Digão tá com um problema, né, físico, e se ele não estiver recuperado, Frazan entra. E o Wellington Nem porque ele corre por fora, realmente para a posição de Marcos Paulo no ataque. Jogando com esse esquema, o Johnny Gonzalez volta a ser o centroavante e a gente fica na dúvida. Eu armei o time aí com o Nenê jogando de ponta. Só que Nenê gosta de jogar muito pelo meio, então a chance de termos, na verdade, um 4-1-4-1 é muito grande, né? Com Nenê, Ganso, Daniel e Marcos Paulo ou Wellington Nem jogando dali, conformando uma linha de 4 jogadores com o Johnny Gonzalez mais adiantado na frente. Também não duvidaria desse esquema. E aí você pode estar pensando, mas Frazan, quem vinha jogando quando o Digão saía era Yuri. Então, além do fato de Yuri ser outra também coisa de Fernando Diniz, né, não ser algo que era normalmente utilizado, a gente vai lembrar que Yuri, Miguel, Guilherme, Kelvin, Evandro e Brenner, todos esses não podem jogar a Copa Sul-Americana, né? Alguns já jogaram para outros clubes e outros não foram inscritos pelo Fluminense. Sobre o Corinthians, nosso adversário dessa noite, confesso, eu fui olhar os jogos do Corinthians, eu pensei, como o Corinthians tá jogando, né? Fui olhar e confesso que faz um tempo que eu não assisto um jogo inteiro do Corinthians, né? Vi alguns pedaços e tal de jogos, mas o último jogo inteiro que eu vi do Corinthians foi o que eles foram eliminados da Copa do Brasil nas oitavas de final pro Flamengo, você vê, faz ali 2 meses. Porém, buscando números, né? E ó, falam de Corinthians o tempo todo na televisão, então a gente acaba sabendo ali alguns pontos, ou seja, é nítida a boa fase do Corinthians, pegando os números pós-Copa América, é realmente impressionante. A gente aqui tem muita imagem de o Corinthians ser um time totalmente retrancado, que tem dificuldade para fazer gol e etc. Em partes é verdade, porém, olha os números pós-Copa América. São 9 jogos e o Corinthians já fez 14 gols, ou seja, melhorou o ataque, tá invicto e só levou 4 gols. Ou seja, é uma missão complicada pro Fluminense. Por mais que o Corinthians não seja um time que goleie todo mundo, é uma missão chata pra gente hoje na Arena Corinthians. E claro, sempre vale aquela perguntinha que eu faço aqui. Você toparia um 0-0 pra ser praticamente um jogo único no Maracanã, com o empate sendo do Corinthians, né? Caso fosse 0-0 lá, é mais ou menos o que a gente teria aqui no Maracanã. Todos os empates seriam do Corinthians, menos o 0-0, e quem vencesse levaria. Você toparia um 0-0 hoje? Eu fechava fácil. A arbitragem da partida de hoje será de um estrangeiro. O árbitro do jogo será Andrés Rojas, da Colômbia. O Andrés já apitou um jogo do Fluminense, mas olha, é um jogo em que a arbitragem não fez a mínima diferença. Foi Fluminense 2, Deportivo Cuenca 0, jogo disputado no Maracanã no ano passado, né? O jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana no ano passado. Um jogo totalmente tranquilo, o Fluminense já tinha feito 2-0 lá em Cuenca, chegou aqui e fez 1-0 rápido, o jogo foi tranquilaço, não tivemos problemas com ele. Então não dá nem pra saber se ele é ruim ou se ele é bom. Então é isso, galera, não se esquece, logo após o jogo eu vou assistir o jogo em casa, então logo vai ser assim, ó.
Acabou o jogo, eu gravei, já subi pro YouTube 20 minutinhos. Você vem aqui embaixo e ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você poder ser o primeiro a receber a notificação do pós-jogo de hoje, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.